Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de Números, o capítulo de número 22. Nós vamos continuar falando a respeito de Balaão. O homem que achava que o povo de Deus era apenas mais um povo sobre a terra, não dava o devido valor ao povo de Deus, consequentemente daria também pouco valor à palavra de Deus. Quando você desvaloriza ou menospreza as coisas que são ligadas a Deus, automaticamente você passa a desprezar o Deus das coisas, não é assim? E Balaão assumiu esse perfil, infelizmente. Capítulo 22 do livro de Números, vamos ler a partir do verso de número 22. A ira de Deus se acendeu contra Balaão quando este se foi. O anjo do Senhor postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a sua jumenta para fazê-la voltar ao caminho. O anjo do Senhor colocou-se novamente numa passagem estreita, entre 2 linhas, com paredes em ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra uma das paredes e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso ele tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia para onde se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu, e este começou a espancar a jumenta com seu bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: o que te fiz eu para me espancar 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: é porque zombastes de mim. Se eu tivesse uma espada na mão agora, eu te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em toda a tua vida tu cavalgaste até hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão. De modo que ele se inclinou, prostrou-se em terra, com a face ao chão, disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancastes a tua jumenta, eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e por 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse desviado-se de mim, na verdade eu te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Amém? Louvado seja Deus. Está aqui, amados, nós já comentamos a respeito de Balaão, o homem que ele olhou para o materialismo aqui na terra, ele se fixou muito nisso, mostra-nos aí uma pessoa extremamente materialista, a ponto de tentar de alguma forma inverter os valores da palavra de Deus. Balaão representa aqueles que estão sempre procurando um jeitinho, não é? Um jeitinho na lei para acomodar uma situação. Balaão representa aqueles que estão sempre adaptando a palavra de Deus ao seu modo de vida, né? E não adaptando a sua vida à palavra do Senhor. Então Balaão representa aqueles que primeiro pensam em si, depois eles pensam em si, aí então é que eles vão pensar somente em si. Eles não pensam em mais nada. O Deus deles, na verdade, é o seu ventre, seu bem-estar, suas conquistas, e eles se esquecem dos valores de Deus. Então Balaão, ele representa esse tipo de pessoa, é esse perfil que Balaão tem, de tantas formas que quanto mais ele tenta aqui, você vê que, você vai ver aí ao longo da Bíblia, aí dos capítulos, que de toda forma ele tenta sempre, dar sempre uma oportunidade para que Balaque
esteja sempre melhorando a oferta e a proposta, não é, para Ele. Então, um dia um altar aqui, outro dia um altar lá, outro dia outro altar lá, e vamos ver o que Deus fala, vamos ver o que Deus fala. É aquele tipo de crente assim, olha, de pessoa, né? Assim, ele sabe que é contra a palavra de Deus, ele sabe que aquilo é errado, mas ele fica procurando um meio, uma forma, não é, de mudar aquilo, de se alterar aquilo. Ou ele fica procurando pistas dentro da palavra de Deus para que possa lhe acobertar as suas atitudes. Amados, a palavra do Senhor, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz assim, ó: eu, o Senhor Deus, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Nós lemos muitas vezes assim na Bíblia, dizendo, ó, Deus arrependeu-se, Deus mudou de opinião, Deus mudou a forma, Deus mudou isso, mudou aquilo. A essência de Deus não muda, muda quanto a nós. Hoje, não é? Eu tenho uma atitude diante de Deus, amanhã eu posso não ter a mesma atitude. Então, vejam bem, aquilo que era uma caminhada vai modificar, porque Deus vai ter que agir de forma diferenciada. Então Deus, ele é multiforme, a palavra dele cobre todas as áreas da vida humana. Agora, quando eu tenho seguimento numa área da minha vida e eu me desvio da palavra de Deus quanto a essa área, Deus também se desvia. Em que sentido? Para o sentido da palavra dele. O que é que a palavra dele diz sobre aquilo? O que é que a palavra dele diz sobre essa minha conduta? Mas o que é que a palavra dele diz sobre a minha nova conduta? Então é isso que a Bíblia diz, que Deus mudou de ideia, Deus, né, se arrependeu, Deus fez de forma diferenciada. Então você vê desde o início o plano de Deus para com o ser humano. E cada vez que a atitude do ser humano mudava, a Bíblia diz que Deus também mudava. Mas em que sentido? No sentido de que a palavra de Deus cobre todas as áreas. E Deus diz assim, ó, eu zelo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então, se eu tenho um segmento da palavra de Deus na minha vida desta forma, de repente eu abandono este segmento e começo a trilhar um outro tipo de caminho, Deus vai zelar pela palavra dele quanto a minha vida naquele caminho agora. Por isso que Deus está mudando. Não que Deus tenha errado, Deus tenha isso, Deus tenha aquilo, não é por isso que está mudando. Não, Deus sempre vai caminhar pela palavra dele. Amém? Não obstante o homem, o ser humano, os famosos homens de Deus e aquela titularidade toda, se tomar as suas decisões erradas, muitas vezes Deus também alterna, Deus também altera, mas Deus não modifica as suas regras e as suas leis para se adaptar à nova conduta do ser humano. Não, Deus simplesmente mudou a linha de pensamento para o que diz a palavra dele naquele sentido da nossa vida. Amém? Estão entendendo? Então, é aquilo que nós lemos já na reunião passada, onde nós encerramos. Deus falou para Balaão, primeira vez, não vá com esses homens, não amaldiçoes o povo, porque esse povo é bendito. Uma vez disse Deus, duas vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. E isso, amados, tem que ser algo selado na minha alma. Isso não pode ficar mudando. Eu não posso deixar dúvidas no meu coração quanto à palavra de Deus e as coisas de Deus. Às vezes pedimos uma direção a Deus, Deus nos dá a direção, e depois o diabo vem lançar um monte de dúvida. Agora, poxa vida, se eu estou duvidando, estou inseguro, olha, para você ter essa direção, qual foi a sua posição? Eu fui orar e jejuar. Continue orando e jejuando. Peça uma confirmação ao Senhor, peça um novo sinal ao Senhor, já que houve aí a dúvida no coração. Mas vamos sempre atentar para a palavra de Deus. Bom, a segunda proposta de Balaque a Balaão mexeu mais com Balaão ainda. E amados, então nós vimos assim, na primeira vez apareceu Deus a Balaão e disse, não desça com esses homens. Na segunda vez, Deus disse a ele, levanta-te e desce com esses homens. Então nós vimos aqui na narração uma mudança na decisão de Deus. Mas será que Deus mudou a opinião dele? Não.
Deus mudou a sua atitude, por quê? Porque a atitude de Balaão já havia mudado no coração. Então Deus não mudou a sua opinião. Não vai amaldiçoar o povo e o povo é bendito. Deus não mudou isso. Deus vai mudar agora a atitude para com Balaão, porque o coração de Balaão não é o mesmo de alguns dias atrás. Amados, isso sucede na nossa vida. Quando o teu coração muda, Deus lá em cima também não muda a opinião, mas vai mudar a atitude dele. Quando o meu coração muda para as coisas de Deus, Deus também muda. Quando o meu coração é ruim e ele muda, Deus também muda, porque Deus também quer trazer o benefício. Afinal de contas, cetro da equidade é o cetro do trono de Deus. A justiça de Deus, ela caminha à frente dele, amado. E todas as vezes que eu violo os princípios, a justiça de Deus tem que ser cumprida. Todas as vezes que eu volto aos princípios, a justiça de Deus também é cumprida. Amém? É isso que significa: Deus não muda. E nós pensamos, né? Ah, mas a coisa se modernizou naquele tempo, aquelas coisas tal. Amado, o que mudou foi a sociedade, foram os povos, foram as nações, foram os costumes. Essas coisas modificaram. Mas para ir para o céu é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para perdão e purificação é o sangue do Cordeiro. Amém? Para a comunhão é o corpo de Cristo. E Deus não muda esses valores. A humanidade mudou, os costumes mudaram, muita coisa mudou entre nós. Mas a verdade de Deus, ela permanece. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então muitas vezes nós vemos aí, não é? Novas ordens, nova unção, novo isso, novas revelações, novo aquilo, novo aquilo, novo aquilo. Amado, a palavra de Deus não vai mudar. Nós não vamos escrever uma outra história bíblica, porque a Bíblia já está encerrada. Maldito todo aquele que acrescentar ou tirar um tio ou uma vírgula do livro da sua lei. Então não tem que escrever uma nova Bíblia e também não tem que diminuir a Bíblia. E muitas pessoas, o Velho Testamento acabou, agora o nosso negócio é só o Novo Testamento. Ué, por quê? Então quer dizer que quando eu atingi 19 anos, né, passei pelos processos da maturação de idade, o resto para trás acabou? Vai vir de onde? Quem são os meus pais? Qual é a minha genealogia? Onde eu nasci? Por que o meu registro retrata aquelas datas? Porque elas são importantes. Então a Bíblia, eu não posso só agora isolar o Novo Testamento, eu preciso da Bíblia. Ela é completa, ela é um livro completo. E amados, as leis do Senhor, elas também são assim. Eu não posso ficar modificando, alternando e adaptando as leis de Deus e a palavra de Deus para meu consumo, para o meu bem próprio. Então muitas vezes, você vê as pessoas acrescentando as coisas, acrescentando objetos de salvação, objetos para livramento. Você vai conversar com a menina, mas tudo isso é um símbolo, irmãos. Isso aqui é um símbolo, não é? Um pega a água do Jordão, mas isso é apenas um símbolo. O outro traz a terra de Israel, mas isso é apenas um símbolo, não é? O outro vai ao monte buscar galho acesa, mas isso é apenas um símbolo. Tá, e aí? Simboliza o que é isso? Amados, a obra de Cristo é completa. Lá no Calvário, ele usou uma expressão: está consumado. Ou o nome de Cristo é suficiente para a minha vida, ou, amados, estamos perdendo os valores que Deus nos deu. Cristo é toda a suficiência para nós. Eu não preciso de objetos, eu não preciso ver para crer. Bem-aventurado é o que não viu e creu. Eu não preciso tocar alguma coisa para que eu possa ser abençoado. Amados, quando eu não conhecia Cristo, eu ia atrás dessas coisas. Nós usávamos um olho de cabra, nós tínhamos lá trevo de 4 folhas, nós tínhamos uma ferradura atrás da porta. Não era assim. Nós usávamos colares para fechar corpo aqui, colares para isso. Nós usávamos fotografia para isso, para aquilo, tal. Nós tínhamos
os nossos dogmas do passado, mas quando encontramos Cristo, abandonamos todas essas coisas. Mas agora começam a aparecer os famosos dedos de Deus, os famosos torrões, as famosas lascas da cruz, as famosas asas de anjo, a famosa isso, aquilo. Ora, o que eu estou voltando? Estou voltando à espada de São Jorge, estou voltando ao alecrim, estou usando a ruda. É a mesma coisa, mas só mudou o nome. Só muda o nome. Só muda o objeto. Daqui a pouco você chega na casa do crente, está lá um pé de alecrim, espada de São Jorge, um manacá. Para que isso? Isso aí é para espantar mal olhado. Ah, tem um alho não sei onde, para que isso? Isso aí, meu irmão. E Cristo, serve para quê? E o sangue na verga da porta lá? Nos umbrais da porta da minha casa espiritual, vale para quê? Qual é a marca que você tem na tua vida? Não é a marca do sangue de Cristo? Amados, o teu recibo é esse. Esse é o nosso recibo. E agora eu vou dar valores a essas coisas. Então, queridos, são pessoas que estão assim, de outra forma, dando um jeitinho nas coisas de Deus. A pessoa tem seus vícios, se arrebenta com seus vícios. Uns morrem no tabagismo, outros morrem no alcoolismo, outros se arrebentam por aí. São idólatras, servem a seus deuses, são fiéis a seus deuses, e os seus deuses não os repreendem. Os seus deuses não dizem a ele: não faça isso, porque você vai morrer canceroso. Não faça isso, porque você vai se enrolar numa enrascada, acabar com a tua vida e destruir a tua família. Por que seus deuses e seus senhores não os corrigem? A Bíblia diz que Deus castiga e Ele repreende a quem Ele ama. Qual desses deuses deu a vida por alguém e ressuscitou? Quais dos grandes pensadores, quais grandes líderes deram a sua vida em favor dos seus seguidores? Aponta para mim um. Jesus Cristo, o único, amados. O único. Nem Maomé foi tão corajoso quanto Cristo. Foi um bom ensinador lá, um profeta da época. E hoje eles o têm como maior que Jesus. Mas nem ele chegou aos céus e disse: eu dou a minha vida por amor a vós. Não fez isso. Sabe, amados? Então eu fico com Cristo. Eu fico com aquele que se doou por mim. Eu fico com aquele que deixou algo escrito para mim e me adverte de que muitas coisas são erradas na minha vida. E os seguidores dos deuses, os famosos devotos, a Bíblia os chama de idólatras. Mas nós respeitamos a sua devoção, mas porém alertamos que seus deuses têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não andam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Portanto, não pode corrigi-los. Por quê? Porque não há vida neles. São apenas coisas, são apenas objetos. São apenas nomes dados entre o céu e a terra, pelo qual alguém supostamente possa ser salvo. Mas a Bíblia diz: nenhum nome foi dado entre os céus e a terra, pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. E não mandou matar ninguém para entrar no céu. Ele mesmo se propôs a morrer, para que eu pudesse alcançar o paraíso e a eternidade. Amados, Balaão, ele é esse tipo de gente que dá valor mais às coisas materiais, mais aquilo que vê, mais as propostas e as ofertas, do que verdadeiramente o valor devido a Deus e a sua palavra. O coração deste homem não é reto para com Deus. Deus então vai mudar agora a sua atitude. Deus manda ele acompanhar aqueles homens até as tendas de Balaque. Vá até as regiões de Moabe. E ele vai. E a Bíblia diz que naquele momento, vejam bem, olha, vou ler para você não misturar os valores. Então Balaão se levantou de manhã, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Mas a ira de Deus se acendeu quando ele se foi.
Pô, mas espera aí. Deus mandou e agora está bravo? Não foi Deus que mandou ali, agora ele vai e Deus está bravo? Mano. Deus sonda os corações. O coração deste homem estava desse jeito diante de Deus, ó. Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Este homem, naquele momento que Deus o liberou, ele viu a oportunidade que ele esperava. A oportunidade. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, olha, não é o dinheiro, não são os bens que se possuem, mas é o amor àquilo que se possui. O dinheiro é o representante de toda a conquista, e a Bíblia centraliza nele. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor àquilo que é material, o amor àquilo que o dinheiro compra, o amor àquilo que o dinheiro dá, o amor àquilo que se conquista, o amor àquilo que se tem. Isso é a raiz de todos os males. E este homem amou as riquezas. Este homem viu a grande oportunidade nas suas mãos. Viu num rei ímpio e não temente a Deus. E tratou também com falsidade este homem, porque a todo momento lhe dava a esperança. E como um homem, conhecedores das coisas espirituais, Balaão deveria saber que o inimigo de Deus atentaria a este homem. Sabe, amados, às vezes nós provocamos as coisas na vida das pessoas. E Balaque viu exatamente na vida de Balaão incertezas e indefinições. Você tem que ser uma pessoa fiel a Deus, fiel ao teu Senhor, fiel ao teu Deus. As oportunidades sempre estarão ao nosso lado. Amados, a Bíblia diz que Cristo em tudo ele foi tentado, para poder socorrer-nos em todas as nossas tentações. Mas a integridade de Cristo serve de exemplo para mim e para você, que nós devemos sermos fiéis a Deus, procurarmos o máximo nos aproximarmos de Deus. E só vamos conseguir isso quando a palavra de Deus estiver no nosso coração. Porque o profeta diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas quando a palavra de Deus não ocupa o primeiro lugar nos nossos corações, nós sempre seremos oscilantes e vacilantes. Sempre haverá oscilações na nossa fé. E sempre, diante das incertezas devido às oscilações, nós seremos vacilantes. E Deus olhou que o coração deste homem vacilou, que o coração deste homem balançou, porque a sua alma buscava outros valores que não a palavra de Deus. Este homem viu agora uma grande oportunidade de resolver a sua vida. E Deus vai encontrá-lo pelo caminho. Algumas áreas da vida de Balaão que foram afetadas. Primeira coisa, o anjo se colocou no seu caminho, mas ele não viu. Primeira coisa afetada é a vida espiritual da pessoa. Ele não discernia os acontecimentos. Outra área afetada, o seu jumento praticou algo incomum. Ele saiu do caminho. Isso significa afastar-se da direção. Outra situação, novamente o anjo se coloca, o caminho era estreito, e o jumento então se apertou na passagem, feriu os pés de Balaão. Agora está na vida pessoal. Outra área de Balaão, quando a sua jumenta parou. Isso significa que parou todas as coisas. Balaão não conseguiu discernir isso.
E ele começou então a tratar com violência. Sabe, amados, a falta de sensibilidade nos mostra que uma pessoa completamente irada. Por que o animal fez assim? O que é que assustou esse animal? Mas quando nós perdemos a razão e o juízo, nós tratamos com loucura, porque afinal de contas ele precisava chegar apressadamente. E Deus lhe era por adversário no seu caminho. Quando o nosso coração está ligado numa coisa, amados, nós não nos importamos mais se é a vontade de Deus ou não, porque já passou a ser a minha vontade e o meu desejo. E a jumenta faz uma pergunta a ele. Interessante que estava ele, 2 moços que o acompanhavam, e todos os príncipes de Moabe. E todos eles, amados, viram ele conversar com o animal. Mas tudo bem, vai lá, é uma espécie de profeta, um homem espiritual aí, né? Vai ver que essas coisas aí. Não é meio esquisito? E a jumenta conversando com ele. Mas, amados, nesse diálogo você vê a jumenta chamando a razão dele. Amigo, não sou sua jumenta? Você é minha jumenta. Então, por que você me bateu 3 vezes? Porque você zombou de mim. Ou será que você não percebeu que a vida toda você cavalgou sobre mim e eu nunca tive um comportamento desse? Será que você não pode entender que tem alguma coisa errada? Meu comportamento não é esse, as coisas não estavam andando tudo certinho, não foi sempre assim, de repente descambou tudo, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você sempre me deu direção, eu sempre te levei, não te levei? Sim, só que agora não dá, eu não posso. Tem alguma coisa errada. Tua vida sempre andou, sempre caminhou, sempre isso, sempre aquilo, agora parece que estagnou. Porque tem alguma coisa errada. E por que estagnou? Vamos orar a Deus, vamos buscar o Senhor. Não vamos esperar a jumenta nos alertar, não vamos esperar a situação falar conosco, vamos nós falarmos com o Senhor. Afinal de contas somos nós os filhos de Deus. Mas existem fases na vida do ser humano, amados, que isso aqui também nos mostra assim, uma falta de entendimento. É um branco, é um vazio. É um tempo na nossa vida que nós não raciocinamos. Nosso raciocínio, nosso QI vai abaixo do QI de um jumento. O jumento tinha mais entendimento do que o próprio ser humano aqui nessa passagem. O jumento chamou a atenção para o ser humano. Olha o QI desse ser humano. Quando o coração se tranca e se fecha para as verdades de Deus. Sabe, amados, existem fases da nossa vida que a gente... Você para uma vez, um momento e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Essa fase aí é a fase do jumento. O jumento está mais inteligente. O jumento está mais sabido. Estou completamente perdido. Olha para o jumento, porque o jumento não está perdido não, ele sabe o que está acontecendo. Sabe, aquela fase da nossa vida que a gente não consegue entender e compreender as coisas espirituais. Nossa visão se apaga para as coisas de Deus. Se tem alguém que tinha que ver anjo ali, amados, não tem. Se tem alguém que tinha que discernir que tinha uma coisa errada com o animal, era o profeta, não o animal. O animal acabou entendendo que tinha alguma coisa errada com ele. Ele falou, meu, por que você está me batendo? Diz que eu estou errado, quem está errado é você. Sabe, amados, é a fase do tempo que nós vivemos uma inversão de valores na nossa vida. E essa fase ela é terrível. Porque nessa fase nós corremos vários riscos. Um grande risco que nós corremos nessa fase se chama morte. Quando você olha para a palavra de Deus, ela diz assim, olha,
Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo uma espada desembainhada na mão. De modo que ele se inclinou, prostrou-se com a face em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes bateste na tua jumenta, eu saí para ser o teu adversário, porque o teu coração é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse desviado de mim, na verdade eu te haveria matado. Olha aqui, ó, as fases da nossa vida. Nós caminhamos para a morte. As nossas atitudes são atitudes completamente de loucura. Aquele homem ali, ele ficou completamente cego. Ele não previu nenhum perigo. Amados, Satanás veio matar, roubar e destruir. E eu preciso entender que não é porque eu aceitei Jesus que ele desistiu. Porque todas as vezes que ele puder, ele vai de alguma forma tentar. E só existe 2 condições para ele alcançar o seu objetivo. Primeiro, permissão de Deus. Se Deus não permitir, não faz nada. Segundo, habilitação. Pecado na minha vida é onde eu abro a porta para o diabo. O perdão, o arrependimento, eu abro a porta para Deus. Mas o pecado, eu abro a porta para o diabo. Então muitas vezes coisas que nós passamos, lutas, nós precisamos entender de onde vem essa luta. Qual é a fonte? Se a fonte é Deus, não virá tentação sobre vós, senão humana, nenhuma qual vós não possais suportar. Aleluia. Antes vindo a tentação, virá com ela também o refrigério. Algumas traduções dizem o escape, o livramento, a ajuda. Aleluia. Mas quando vem através do campo pecaminoso, vem com destruição total, amados. Mas quando vem por provação, por experimento da nossa fé, vem na medida, vem abençoada por Deus. A luta vem, mas vem junto com a bênção de Deus. Sabe, amados? Mas essa fase aqui, ó, muitas vezes nós vivemos essa fase, onde nós não ouvimos a voz de Deus, onde nós não seguimos a direção de Deus, onde o nosso coração se fecha para Deus. Eu já enfrentei fases terríveis na minha vida, amados, de não ouvir Deus, de fechar o meu coração para as coisas de Deus, e mesmo sendo repreendido por Deus, eu ainda deixei o desígnio no meu coração, até a ponto de Deus começar a usar coisas e situações para continuar falando comigo, porque eu já não ouvia mais a voz de Deus. E Deus me levou ao sofrimento, porque o sofrimento nos faz buscar e procurar a Deus. Na alegria nós só dizemos obrigado, Jesus, mas no sofrimento nós nos alongamos diante do Senhor. Sabe, amados? E essa fase aqui na nossa vida, a gente passa por ela. Uns mais longos, outros menos. Mas ela sempre existe. E é uma fase que muitas vezes nos leva à destruição. Coisas que nós praticamos e cometemos, e depois, quando vem a lucidez, porque, amados, agora é um momento de lucidez ele está vivendo. E as palavras que ele ouve é assim, ó: eu teria te matado. Meu Deus, como eu não pude ver isso. Meu Deus, como eu não percebi isso na vida. Quanto mal eu causei a essa pessoa. Nossa, olha, eu falei aquilo, sustentei aquilo como se fosse uma verdade. Quanto mal eu causei àquela vida. Agora é o momento da lucidez. Mas o momento anterior era caminho de morte. Não estava ouvindo Deus, não estava caminhando os caminhos de Deus. Sabe, amado, quando o nosso coração não é reto para com Deus, Deus barra o nosso caminho. Eu saí para ser teu adversário. Olha o que esse cara arrumou para a vida dele.
Eu saí para ser o teu adversário. Mas a palavra do Senhor, amados, ela nos chama atenção para algo. E é justamente essa frase aqui, ó. Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. É aquele que sonda os reis do coração. Então, cuidado com o teu coração, cuidado com o teu pensamento. O Deus que nós servimos, amados, é o Deus que vê todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo, veem todas as coisas. Sabe, amados? Deus, a palavra do Senhor diz assim, que nós éramos uma massa informe no ventre de nossa mãe, e Deus já nos conhecia. Enquanto eu e você éramos apenas um sêmen fecundando um óvulo, Deus já nos conhecia. Conhecia nossas razões, motivações, bondade e maldade. Conhecia o nosso perfil, já sabia todas as coisas. O que ia ser, o que ia acontecer. Portanto, Deus não mudou. Deus não muda. O salmista diz, olha, a palavra nem me chegou à boca e tu já sabes, Senhor. Meu Deus, mas eu não falei nada. Fala, Deus, muitas vezes não precisa falar nada. Basta um pensamento, basta um desígnio. Afinal de contas, Ananias e Safira, eles criaram desígnio em seus corações, mas eles não falaram nada para Deus. Mas não precisou. Deus sabia todas as coisas. E aqui, amados, é aquela fase terrível da nossa vida, em que o Senhor se coloca no nosso caminho, aonde está escrito que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça àqueles que são humildes. Que nós possamos reconhecer o favor do Senhor pela nossa vida, o amor do Senhor para com a nossa vida, em tudo aquilo que falamos, em tudo aquilo que nós praticamos, os pensamentos dos nossos corações. Amados, não tem como enganar ao Senhor. Não tem como fazermos algo que o Senhor não saiba. A própria Bíblia nos diz, quando orares ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque em secreto teu Deus te ouve. Qual é o ser humano? Qual é a câmera mais poderosa que possa adentrar num quarto escuro e ler o que está dentro de uma alma, no secreto do espírito do ser humano? Não existe. Nem o melhor áudio do mundo não capta esse som. Mas a Bíblia diz que nesse secreto o teu Deus te ouve. Aleluia! Glórias a Deus! O profeta amado diz assim, para onde me irei do teu espírito? Se eu for ao mais longe, tu estás. Se eu descer ao mais profundo, tu também ali estás. Se eu subir aos céus, aí tu estás. Para onde me irei do teu espírito? Aonde iremos? Para onde nós fugiremos? Onde nós nos esconderemos? Meu irmão, aleluia, debaixo do sangue de Cristo, há perdão, há solução, há renovo para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos instrui, aleluia, ela nos ensina, aleluia, que essas coisas são possíveis de acontecer. Por que é que precisava ter no meio dessa história de Israel, na passagem pelo deserto, um homem chamado Balaque, rei dos Moabitas? Para que isso? Para que esse camarada chamado Balaão? Para que eu e você possamos aprender a respeito das leis do nosso coração, a respeito de como Deus vê as coisas, a
a respeito de como Satanás trabalha. Queridos, sempre houve no coração daquele homem um vacilo, pelo que o diabo sempre viu nele uma oportunidade para trazer escândalo, uma oportunidade para sujar a igreja de Cristo, uma oportunidade, sabe, para destratar o povo de Deus. Não seja você essa porta, não seja você esse caminho, não seja você essa fenda pelo qual o diabo quer entrar dentro do reino de Deus e quer trazer a sujeira para o nosso meio, quer trazer o escândalo para a obra do Senhor, quer trazer a destruição para o reino do nosso Deus. O diabo viu em Balaão esta grande oportunidade. E olha, amado, todas as vezes que Balaque vinha falar com Balaão, Balaão dizia assim para ele: olha, ouvindo Balaque, Balaão vinha, saiu ao encontro, na fronteira de Arnon, na extremidade do território. Balaque disse a Balaão: não enviei diligentemente a chamar-te, por que não viestes a mim antes? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Balaão respondeu a Balaque: eis-me junto de ti, porventura poderei eu falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque, e chegaram até Quiriote Ruzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, deu parte deles a Balaão e aos seus príncipes que estavam com ele. Pela manhã, Balaque levou Balaão e o fez subir até o monte Baal, e de lá ele viu parte do povo. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão lhe havia dito, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica junto da tua oferta, enquanto eu me retiro, talvez o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar eu vou te notificar. Afastou-se a uma colina desnuda, encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse: preparei 7 carneiros e 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volta para junto de Bataque, assim lhe falará. Voltando ele, encontrou junto do seu holocausto ele e todos os príncipes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua palavra. E aí ele vai proferir a palavra. Uma das frases lá embaixo: então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas inteiramente os abençoastes. Primeira fase, primeira profecia, não li ela para você, mas ele não conseguiu amaldiçoar, Deus o mandou abençoar. Segunda vez, ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que Deus pôs na minha boca? Então Balaque diz: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente uma parte dele, não poderás vê-lo de todo, e de lá amaldiçoa esse povo por mim. Assim levou até o campo de Zofim, no cume do monte, edificou ali 7 altares, ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: novamente, fica aqui, eu vou lá ver o que o Senhor vai, não é? Então, vamos lá, segunda profecia de Balaão, versículo 21. Não vi iniquidade em Jacó, é Deus falando, amado, nem desventura observei em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e entre eles se ouvem aclamações ao seu rei. Olha, louvores a Deus. Deus os tirou do Egito, suas forças são como as do unicórnio. Não há encantamento contra Jacó, não há adivinhação contra Israel. Agora será dito deste povo: que coisa Deus tem feito. Essa é a segunda profecia de Balaão. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Ele não se convence, né? Quando você não tem convicção de que Deus está na tua vida, você nunca vai convencer as pessoas. Se as pessoas não verem essa verdade em você, elas sempre vão, você vai sempre dar a elas o benefício da dúvida. Olha o que ele falou agora. Ah, tá bom, então vamos fazer um meio termo.
nem totalmente abençoa, assim, nem totalmente amaldiçoa. Vamos lá? Vamos. Disse mais Balaque a Balaão: vem, te levarei para outro lugar. Talvez de lá parecerá bem aos olhos de Deus que o amaldiçoe. Balaque conduziu Balaão ao cume Peor, que domina o deserto. Disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prefere 7 novilhos, dá um carneiro, faz isso, aquilo. Tudo de novo. Tudo de novo. Sabe, então você vê assim uma comunhão plena entre Balaque e Balaão. A coisa parece que está amolecendo. Parece que vai dar certo agora. Vamos fazer mais um altar? Vamos. 7 carneiros. Mas o que ele quer? 7 aqui, 7 lá. Esses caras são tudo místicos. Balaque representa aqueles que não dão valor. Representa o teu patrão. Quando você fala para ele que Deus te abençoou. Quando você fala para ele que você não vai pôr a medida errada, porque você serve a Deus. Sabe? E ele, esse Balaque na tua vida, vai dizer para você o seguinte: não, nem totalmente põe tudo, nem totalmente deixa maldar um pouquinho, faz um equilíbrio aí, ajeita a coisa aí, porque Deus é assim mais ou menos, entendeu? Balaque vê o Deus de Balaão como um Deus mais ou menos. Mas por quê? Porque Balaque não vê Deus em Balaão. Cuidado com o ímpio, irmão. O diabo quer manipular as coisas de Deus. O diabo quer manipular as verdades de Deus. Sabe, queridos? Nós temos uma pessoa que está pagando um preço altíssimo. Acho que até já falei isso. Porque no trabalho, sua liderança diz: olha, esses laudos tem que fazer isso. E ela faz, porque é ordem da diretoria fazer isso. E ela altera laudos, e essas alterações geram lucro. E ela é obrigada a fazer isso. E depois bater no carimbo e passar por isso. Vai para a mesa da diretoria para depois ser reencaminhado. Mas acontece que houve uma denúncia. E sabe onde a bomba está estourando? Lá. Agora vem o desespero. E a verdade é uma só: inocente você não é. Eu disse para ele: inocente você não é. Nós podemos tratar assim: ó, você não é totalmente culpada, porque você recebeu ordem de fazer isso. E as regras lá são essas. Mas funciona desse jeito. Inocente você não é. Se aprover a Deus trazer o livramento para a tua vida, bem será. Se não, falei: cadê aqueles que te deram a ordem? Ah, todos cruzaram os braços. Pois é, nosso Deus é Deus de justiça. Mas lembre-se que você está envolvido nessa justiça. Nós vamos confiar em Deus, somos servos de Deus. Deus sabe pesar as coisas e dar os seus valores. Sabe, queridos, uma vez um rapaz, eu não sei direito como é que funciona, isso já faz muitos anos. Quando a pessoa tem alguma coisa a ver com o cobrador lá, tem a ver com valores. A pessoa pagava, eu não sei como é que é lá, funcionava que não registrava lá que a pessoa pagou. O dinheiro ficava ao lado. E o motorista falou: ó, funciona as regras aqui, elas são assim, assim, assim. A gente levanta em média por dia tanto. Por isso não adianta você querer me roubar, porque eu sei mais ou menos quanto é que a gente tira. Ele falou: ó, mas eu não vou fazer. Ó, se você não vai fazer, dessa quantia aí vai uma lá para o chefão. Você vai ser mandado embora. E ele ficou todo desesperado e veio falar comigo. E eu disse a ele: falou, essa coisa é uma coisa explícita. A hora que a bomba estourar, quem é que reteve todo esse dinheiro aí? Foi você ou foi o motorista? Fui eu. Para você repartir com o motorista? Sim. Você tem prova disso? Você deu o recibo para ele e ele assinou? Não. E se ele falar que não recebeu nada? Se ele falar que ele não sabe disso?
Ah, mas aí eu falo que foi o chefe. Se o chefe falar que não tem nada com isso, quem reteve o dinheiro? Foi você ou foi o chefe? Eu. Você não é o inocente. Você é o culpado. E a hora que isso estourar, vai estourar em você. Pode ter certeza. Se tiver um ímpio lá, o diabo vai acobertar os que são dele. Mas um servo de Deus que anda na luz, ele repreende o diabo e depois vai roubar com ele, não funciona para nós, meu irmão. Como é que eu faço? Eu preciso de um trabalho. Vamos orar ao Senhor. Que se for o desejo de Deus de você permanecer lá, vai ser mandado embora motorista, vai ser mandado embora gerente, vai ser mandado embora diretor. Deus muda tudo aquilo lá. Se Deus quiser você lá. Se não, Deus vai te arrumar uma outra porta abençoada e maravilhosa. Mas você tem que se preservar diante de Deus. Aleluia. A acusação vem em cima de você. Verdade. Pode ter certeza. Deus, Senhor, Deus da glória. Mas pode ter 50 ladrões. Se tiver um crente no meio, o crente vai preso algemado. Os 49 vai embora. Pode ter certeza. Sabia disso? Tem 5 ladrões, fizeram um assalto, a polícia saiu atrás, 4 fugiram, o crente foi preso. Vai pagar o preço, porque Deus é justiça. Os filhos do diabo estão sujeitos à morte, mas os filhos de Deus vão responder diante de Deus. Balaque entendeu que Balaão não era coisa nenhuma e que a conversa de Deus na vida dele não valia nada, porque ele não passou essa segurança. Vamos lá. Terceira profecia de Balaão. Vendo Balaão que era do agrado do Senhor que abençoasse Israel, não foi como das outras vezes ao encontro dos encantamentos, mas voltou a face para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e este proferiu a sua palavra. Agora Balaão não foi mais no preço dos encantamentos, não olhou mais para isso. Agora ele se colocou, olhou para Israel e profetizou. Agora a Bíblia diz assim, ó, não foi Deus que pôs a palavra na boca dele, agora o Espírito do Senhor veio sobre ele, habitou nele, e ele abençoou o povo, mas porque ele deu lugar ao Espírito. Terminando aquela última profecia, então Balaque se encolerizou contra Balaão, bateu as mãos e disse, chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas estas 3 vezes você abençoou. Agora foge, vai para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas o Senhor te privou desta honra. Ah, mas e o meu trabalho? Não, Deus te privou dessa honra, você não vai receber nada. Viu? E louvado seja Deus por isso, né? Deus sabe livrar, não é? Mas o problema aqui é coração. Lá na frente, Balaque dá uma grande dica para ele. Não pega suas filhas, suas mulheres, mistura com o povo. Já que está nas suas terras, vai lá e faz amizade. Bota lá no meio, leva seus deuses para lá, e a ira de Deus será sobre o povo. E você vai vencer esse povo. Não precisa profecia, não precisa nada. Não há encantamento, nem profecia, nem maldição contra esse povo. Mas se o povo pecar, Deus o amaldiçoará. Não precisa que ninguém o amaldiçoe. E aí, quem sabe, você tem uma chance. É onde você vê lá o pecado de Israel em Baal-Peor. A grande destruição. 25 mil homens brincando por causa do pecado, mas por causa da instrução daquele que amou as riquezas para se favorecer, foi então em detrimento ao povo de Deus. Mas amados, não vai ser assim comigo e com você, porque nós somos alertados pela palavra de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus, nós vamos lutar, nós vamos resistir ao diabo na fé, porque ele vai fugir de nós. Toda tentativa do inimigo meu Deus,
de trazer situações para as nossas vidas, situações de engano, de destruição, ele não vai prevalecer. Embora muitas vezes somos tentados, mais que uma vez, somos induzidos, muitas vezes as ofertas falam alto ao nosso lado, as propostas são boas, mas você tem um coração guardado por Deus. Eu creio que você vai orar ao Senhor e Deus vai te dar a direção certa. Amém? Nós vamos resistir ao nosso inimigo, às propostas, e vamos ser mais que vencedores. O inimigo vai ver a convicção no nosso coração de que nós servimos e amamos o Senhor, nosso Deus. Amém?